também a respeito da reforma trabalhista do presidente Michel Temer, né, que sucedeu a ex-presidente Dilma após o impeachment, e veio a reforma trabalhista com a promessa de trazer um melhor cenário para a iniciativa privada, desburocratizando e dando às empresas a possibilidade de contratar mais. No entanto, hoje nós estamos com o quê? 15 milhões de desempregados no país, né? Acho que esse é o último número. Mesmo antes da pandemia, o cenário do desemprego já era um aperreio. Aí veio a pandemia, lascou um pouquinho mais. E o cenário, vamos ver se vai dar uma retomada. Há quem acredite e há quem diga que calcule que vai sim, vai dar uma retomada. Todos nós queremos isso. Oi, também eu queria que você dissesse o seguinte, no início do programa, eu acabei não sabendo pontuar direito quais são as categorias da área de segurança que vão ser impactadas com essa PEC 32. Você pode detalhar para a gente? Sim, o texto original da PEC 32, ele não faz distinção de qual polícia, né? Ele não faz essa distinção prontamente. Ele, na verdade, exclui dessa discussão a classe política, a jurista, no caso, os juízes, e os militares das Forças Armadas, né? Então, tem essa exclusão porque eles não estão inseridos nessa discussão agora da PEC 32. Mas os servidores, policiais penais, policiais civis, policiais federais, rodoviários federais, são entidades que estão trabalhando pesado para esclarecer a população, porque, em última instância, e em primeira também, é aquela que vai avalizar, né, essa proposta. Mas a verdade, Ita, é que o desespero é tão grande da população por melhorias que quando se diz, dá o exemplo da emenda constitucional 109, que era a PEC emergencial, para pagar, a mentira do governo, para pagar o auxílio emergencial. A população ficou enfurecida. Eu fui abordado por pessoas que viram entrevistas minhas ou postagens no Instagram, não tem que passar, porque se não passar nós não vamos receber o auxílio emergencial. E o engraçado é que esse auxílio emergencial ele foi limitado a 44 milhões. Na emenda constitucional 109, quando em 2020 o valor pago com o auxílio emergencial foi quase 300 milhões, quase 300 bilhões. Então foi limitado, não foi para agraciar os mais carentes. Tanto é que muitas pessoas que receberam anteriormente receberam menos e outras nem receberam. Então existem falsas verdades que estão sendo implantadas, né? E os policiais eles vão ser diretamente atingidos nas suas funções. E ser atingido nas suas funções significa dizer prejuízo para a sociedade, que vai ter uma segurança ainda mais precarizada. Inclusive, a possibilidade de você colocar como chefe da Polícia Federal, olha só, chefe da Polícia Federal é um cargo político e não um delegado de polícia, como é o que diz a lei. E existe essa possibilidade na PEC 32 que a gente está tentando combater. Bom, aí, parceiro, se isso acontecer, porque já sendo um delegado, veja o que aconteceu aí com esse camarada que investigou o presidente da República, onde ele foi parar. E aquele que participou da reunião do tratamento precoce caiu para cima, né? Foi lá para a embaixada em Portugal, que é uma briga de foice para conseguir um espaço ali. Só para você ver como é que são as coisas. Se o cargo comissionado puder sentar na cadeira de superintendente da Polícia Federal, aí, parceiro, vamos para as colinas, né? Porque é o que nos resta. Ô Itami, eu quero saber o seguinte, o policial civil, o profissional da segurança que vai ser impactado com essa medida, eu vi ontem o teu esforço ali nas delegacias, quero saber como é que está o diálogo, como é que ele está compreendendo isso aí, está sendo difícil mobilizar, como é que está o cenário? Como eu lhe falei, a população e os policiais civis não fogem disso, né? Eles estão num estágio de desinformação, graças a Deus tem uma entidade sindical forte que faz esse trabalho, né? Mas a gente não vê o ímpeto, muitas vezes, porque é uma situação que vai lá na Constituição Federal, que mobiliza no seu estado, você vê uma séria dificuldade, mas ontem os policiais entenderam o recado, mobilizaram nas unidades policiais. Foi um ato, né, que a gente ainda não foi apresentado o relatório da comissão, né, no caso do relator, que é o Arthur Maia, da Bahia, e a gente está nessa mobilização para dar um recado, não vamos aceitar esse tipo de postura, porque nós já estamos perdendo demais. E os prejuízos, só para você ter uma ideia, tá? A PEC 32 aprovada hoje,
de acordo com o texto, né, apresentado em setembro do ano passado pelo ministro Paulo Guedes, já cria 1 milhão de cargos de indicação. 1 milhão de cargos de indicação. Porque aqueles que hoje fazem concurso público não necessariamente precisarão passar por concurso público, vão ser indicados. Pessoas desqualificadas, que não passaram por o crivo de um concurso público, que não se prepararam, e se é para se cobrar a eficiência do Estado, que se cobre. Existe mecanismo desde a Constituição de 88 para se cobrar, mas a gente vê hoje em dia o arrefecimento até de uma lei de responsabilidade fiscal. Você viu recentemente, né? Foi aprovado lá na Câmara. Benesses, ou seja, o cara não pode mais ser punido só se tiver dolo, incompetência não se pune nesse país. E querem dar exemplo para servidor público, aquele que está lá na ponta, aquele que menos ganha. Oi, Itami. Quando os chefes dos setores não têm capacidade de conduzir essa situação. Itami, eu quero que você repita, porque alguém foi buscar um copo d'água na cozinha, acabou perdendo esse número que você falou. Você pode repetir? Essa ideia de que se a PEC for aprovada hoje, o governo federal passa a ter, de forma automática, quantos cargos que ele pode nomear, ou Itami? Repete para nós aí. Governos, tá? Não só o federal, porque a PEC 32 ela dá repercussão imediata nos estados, mas no Brasil poderão ser criados 1 milhão de cargos comissionados, porque aqueles hoje que necessitam de concurso não mais necessitarão de concurso. E se não tem concurso, será por indicação política, o que já é um problema, e esse é o verdadeiro cabide de emprego. O servidor público concursado, que estudou, que passou por todo o crivo, inclusive como nós policiais, tem uma conduta que tem a sua correção, é fiscalizado por meio da sua corregedoria e é punido, inclusive, com demissão. Quem vê no Diário Oficial, vez e outra, vê demissão de policiais por crimes e não por fazer o seu trabalho, que é o que a PEC 32 quer nos punir por fazer o nosso trabalho, vai abrir um leque extraordinário para se fazer ainda mais currais eleitorais e barganha política no nosso país. É isso que diz essa PEC. Quando alguém diz assim, mas precisa de uma reforma administrativa, eu digo assim, meu amigo, mas não dessa, lê esse texto, pelo amor de Deus, e veja as atrocidades que estão sendo colocadas lá. Ô, Itami, é um aperreio. Eu estou até dando risada, porque é o seguinte, tem umas situações, ô Itami, que a gente precisa também ser justo. Olha, tem muita coisa que o presidente Jair Bolsonaro está tentando executar, que ele está guardando coerência com aquilo que ele falou que iria fazer. É que tem muita gente, inclusive, ou diria, sobretudo, o pessoal da área de segurança pública, adotou a narrativa do capitão, não é isso? Eu estou falando de uma coisa histórica, não estou dando opinião aqui, estou só relatando uma situação que é fato. Então, assim, tem muitas coisas que ele está tentando executar para manter a coerência daquilo que ele fez. Agora, onde que está a desonestidade na minha avaliação? Eu atendendo a esse teu raciocínio. Ora, se você tem a retórica, a narrativa de que você precisa trazer agilidade ao serviço público, precisa profissionalizar o serviço público, precisa acabar com a politicagem, não tem essa expressão? Aí, de repente, me apresenta uma PEC em que você tem a possibilidade de criar quantos cargos comissionados, ô Itami? Repete para mim de novo, 1 milhão, é isso? É a substituição de hoje servidores concursados por 1 milhão de cargos comissionados. Isso aí vai acontecer rápido, porque a PEC já autoriza. Autoriza que assim seja feito. E detalhe, encerra-se a possibilidade de se ter planos de carreira. E aí é importante os colegas aposentados que estejam nos ouvindo agora. A extinção de plano de carreira dentro de estruturas de cargos que já existem vai impactar diretamente no aposentado, porque você tem a paridade e a integralidade daqueles que tiveram esse direito. Se não tem mais cargo, nenhuma carreira para aquele servidor, como que você vai aumentar o salário daquele que aposentou e que tem a paridade se não tem mais a carreira dele? Então, são impactos que não vai mexer no direito adquirido. É verdade, não vai mexer no direito que tu já ganhou. Mas o teu aumento salarial de uma carreira que não existe mais, ele deixa de existir. E não existe no Brasil, direito adquirido de regime jurídico. Se tu não preencher os requisitos, tu não garante esse direito. Então, são situações muito perigosas
eu espero muito da consciência do Congresso Nacional para não se votar isso no momento de pandemia, onde sequer se tem condições de discutir de uma maneira qualificada temas que vai trazer prejuízo direto à sociedade brasileira. Bom, para concluir a nossa conversa, que o nosso tempo já está quase acabando, e também eu quero saber o seguinte: como é que está esse ponto, essa matéria, na agenda dos nossos parlamentares acreanos? Eu queria que você nominasse, se possível, se você já teve conversas com os nossos parlamentares federais, deputados e senadores, e como é que está esse placar? Com relação à aprovação da PEC 32, tá, nós temos os parlamentares muito a favor. Como nós estamos trabalhando tirando os deputados que são da oposição, né? Deputado Léo de Brito, deputado Perpétuo, deputado Jesus Sérgio, o posicionamento desses partidos, desses parlamentares é contra o texto total. Na parte policial, nós temos buscado alguns apoios. Dos 8 deputados acreanos, nós conseguimos apoio de 7 nas emendas que, pelo menos, a polícia é aliviada, né, dessas pancadas que a PEC 32 pega, né, que nos passa, né, e inclusive passa para a população. Então, nós temos um texto, esse texto é apresentado como emenda, né, ao texto do relator, para que a gente consiga tirar os policiais, né, e as suas funções, especificamente as suas funções, aquilo que eles dão de retorno à sociedade, da PEC 32. E os deputados acreanos, dos 8, 7 já assinaram essa nossa emenda. Quem não assinou? De 171 assinaturas. Quem não assinou? Oi? Quem não assinou? Qual foi Flaviano Melo. Justificou? Flaviano Melo. Bem, a nossa conversa com o deputado Flaviano sempre é muito difícil, porque ele sempre diz que vota com o partido. Ele sempre diz, o meu voto é com o partido. Então, a gente sempre tem uma dificuldade de tratar com ele. E a gente tem a Jéssica Salles, do mesmo partido, que assinou a nossa emenda. Inclusive, sempre esses deputados, em regra, sempre recepcionam muito bem as propostas que visam o fortalecimento e a manutenção dos trabalhos da segurança pública, né? O deputado Flaviano, a resposta dele sempre é a mesma. Mas nesse caso é verdade. Ele responde assim e ele vota assim mesmo. O que o MDB determinar é sempre assim. Nesse caso, ele não mentiu para você, não. Ele falou a verdade. Para terminar mesmo a nossa conversa... Eu que ele lesse. Bom, eu queria saber de você o seguinte: como é que está a agenda com outros estados? Se vocês têm algum encontro nacional para chegar no Congresso e tentar neutralizar essa PEC aí? Nós temos trabalho aí junto ainda à comissão, participando de audiências públicas, né, para apresentar aos parlamentares, porque eu não acredito que um parlamentar que leia essa PEC, ele aprove ela, mas mesmo assim a gente está nesse esforço de buscar, né, esses espaços de discussão qualificado, mas infelizmente, quando querem tratoram, né? Aí a gente tem ainda algumas sessões, tá? Porque o regimento diz o seguinte: depois que é formada a comissão especial, são 40 sessões do Congresso para que ela possa ser apresentada e votada o relatório. O relatório ainda não foi apresentado. Existe aí aquela famosa, né? Vamos ali dar um jeitinho, mas não se dá jeitinho em uma PEC que é tão ruim, né? Ou você corrige ela totalmente com o debate social, ou você rechaça ela. E a gente está aqui monitorando todos os parlamentares do Brasil inteiro, os estados onde estavam todos mobilizados, monitorando os parlamentares que vão votar contra o povo brasileiro, porque aprovar a PEC 32 é um desserviço à sociedade, especialmente aquelas que mais precisam de serviços públicos. E nós, infelizmente, você falou aí, o presidente Bolsonaro, ele tem uma agenda, né, apresentou suas propostas, as pessoas confiaram, algumas ele se esforça para cumprir, mas o fato é que ele aprendeu muito bem a jogar o jogo do Congresso Nacional, oferecendo cargos, ou o orçamento da União, a dificuldade de ser apreciada é por conta da exacerbidade das emendas parlamentares que foram jorradas naquele Congresso para aprovar matérias de prejuízo social e beneficiando apenas os parlamentares com as emendas. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. São parlamentares que me disseram por várias vezes, e se necessário, inclusive de outros estados, cito nomes, que muitas vezes disseram, vou tirar a minha emenda porque me prometeram 50 milhões de emenda parlamentar. Então é lamentável que esse jogo, né, conduz ainda a política brasileira, porque a gente não vê nenhum mérito, né? Nenhum mérito e nenhum benefício à sociedade, e aí a gente vem acompanhando ao longo dos anos somente prejuízos graves ao nosso povo. Itamir de Lima, muito obrigado pela sua participação aqui. Espero que as categorias compreendam um pouco melhor o teor desse texto
e cobre, né? E cobre dos seus parlamentares. Pode ter pessoas que vão ler o texto e vão querer que se cumpra, vão apoiar o texto da PEC e, democraticamente, nós temos que entender também. Faz parte. Muito obrigado, Itamir, pela sua participação. Satisfação, eu agradeço. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.